Então, gente, parei na parte, estamos falando sobre esse livro aqui da Júlia Lopes de Almeida, Falência. Tive que fazer em duas partes de novo, eu não programo ali, sei lá o que eu faço, que às vezes quando o vídeo chega em 20 minutos, aí começa a apitar uma coisa ali, ou piscar, vocês sabem que eu não entendo nada disso. Mas seguimos. Paramos na parte que o Francisco Teodoro já tinha falido, né? E estava lá no escritório dele, dentro da casa mesmo, no lugar que ele se refugiava, que era o escritório, pensando muito na vida, pensando em, né, como que ele resolveria tudo isso. E nisso a Nina, a sobrinha, que foi praticamente adotada como filha, entra e diz para ele, não me lembro se ela chamava ele de tio ou de senhor, Teodoro, a gente vai continuar tendo onde morar, porque tem aquela casa que o senhor me deu de aniversário. A casa é pequena, é humilde, mas cabe todos nós, é só a gente se organizar e tal. E ele, ai, muito obrigada, Nina, muito obrigado, cuida bem das minhas filhas e tal. E ele falou algumas coisas que a Nina ficou, né, com aquilo pensando, porque ele deu a entender que era quase uma despedida. E ele estava preocupado com a filha, a Ruth, né, que era uma adolescente ou pré-adolescente ali, e as duas gêmeas pequenininhas que tinham 5, 6 anos, que como é que elas iam sobreviver? Elas ainda tinham que ter uma profissão, elas ainda futuramente, sei lá, iam ter que procurar um marido, como era naquele tempo, e quem ia querer casar com elas se elas não tinham dote, elas não tinham nada. Eles se preocupavam muito com isso, né? Passou a se preocupar naquele momento. Mas a Nina, pelo menos do ponto de vista de ter onde morar, ela foi lá e disse para ele que eles teriam onde morar. Mas ele ficou pensando toda a madrugada, e nesse meio tempo a Camila também lá do quarto dela, pensando no marido, porque quando ela soube que o marido estava falido, aí que ela se deu por conta e até falou para o doutor Gervásio, eu sempre amei ele, eu não tinha me dado por conta. Aí ela ficou solidária ao marido, ela ficou pensando, esse homem dava tudo que eu sempre quis, que a nossa família sempre quis, ele fez a vida da nossa família feliz, fez a vida com fartura, com beleza, com opulência. Eu amo esse homem, ela pensou com ela própria. E nesse meio tempo ela teve, né, uma intuição e desceu para ir até o escritório, mas no que ela abriu a porta, foi bem na hora que o Teodoro tinha disparado um tiro na cabeça. Foi assim, simultâneo, ela abriu a porta e aconteceu aquela tragédia. Então elas ficaram pobres, miseráveis, né, no sentido de não ter um recurso para renda líquida. Tiveram que entregar a mansão e foram morar nessa casa, que para eles era uma casa muito humilde, que a Nina tinha ganho de aniversário, que naquele mesmo ano a Ruth, se não me engano foi a Ruth, a filha mais velha, né? Que o mais velho era o Mário, depois a Ruth tinha convencido o pai de dar um presente para a Nina. Elas foram morar nessa tal casa. E daí é que começa o diferencial, que é bem lá no final, né? Porque o livro todo se passa ali nas festas, na vida do Francisco Teodoro e etc. O diferencial da Júlia Lopes de Almeida é que no final as mulheres assumem um protagonismo, elas mostram que elas podem sobreviver sozinhas. Por quê? Porque a Anoca, que é a empregada, começa a fazer o que ela sabia de melhor, que era os serviços domésticos. Então ela começa a lavar roupa para fora, como chamavam antigamente, né? As lavadeiras, e engomar, que ela engomava muito bem,
tanto que os amigos do Teodoro às vezes mexiam com ele. Eu não invejo a beleza da tua mulher, que a Camila era linda, né? Mas eu invejo a engomadeira que tu tem em casa, que era a Noca, de tão impecável que o Teodoro sempre estava, porque a Noca sabia passar e engomar muito bem, lavar muito bem. Então ela começa a fazer isso. A Ruth, que sabia tocar violino muito bem, que sabia pintar, que era dedicada às artes, começa a dar aula de música, mesmo ela muito jovem ainda. A Nina toma conta de toda a casa e vê o espaço para isso, espaço para aquilo e tal. E a Camila ainda fica naquela dela de não fazer nada, de ainda ser apaixonada pelo Gervásio, pelo médico, né? O médico continua ainda indo lá e tal, porque depois que o Francisco Teodoro morre, a Nina fica, a Nina não, a Mila, que é a Camila, né? Fica um pouco afastada, assim, do Gervásio, uma mistura de culpa, né, com algum outro sentimento. Mas depois ela volta. Mas nesse meio tempo ela descobre que ele é casado. E daí ela termina definitivamente com ele, descobrindo que ele é casado. E o Mário, um pouco antes da falência, o filho mais velho, que não queria nada com nada, conseguiu casar com uma moça que tinha dinheiro. Então ele ficou bem de vida. E ele queria, porque queria levar as irmãs pequenas para morar com ele, para as irmãs pequenas poderem vir a ter futuramente um futuro melhor, ir para uma escola boa, né? Morar numa família que elas tivessem condições de frequentar lugares bons, se vestir bem, para futuramente ter marido. E daí a Camila deixou, mas ficou com aquela dor no peito, sentindo falta das gêmeas, que era o único aconchego que ela tinha ali naquela casa, que ela não fazia nada, e que as outras mulheres, cada uma se preocupava em fazer alguma coisa para sustentar a casa. Ela só tinha o aconchego das filhas pequenas. E daí ela queria muito buscar as filhas pequenas para casa, mas como é que ela ia fazer aquilo, sendo que as filhas tinham que ter um futuro? Mas nesse meio tempo, em conversa com a Nina, com a Noca e com a Ruth, ela disse, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer, eu quero buscar as minhas filhas, eu quero... Porque ela já não estava mais, né, com o Dr. Gervásio e tal. E uma delas diz assim, eu já sei o que tu pode fazer de muito útil. Ensina as gêmeas a ler. Eu até me lembrei da minha mãe, que ela que me ensinou a ler com 4 anos, conforme eu já contei para vocês aqui no canal. E o Francisco Teodoro também me lembrou muito meu avô, que gostava muito assim da casa cheia, da família feliz, comendo umas comidas maravilhosas e tal, né? Era muito bom aquele aconchego. Então, elas disseram, já sei uma coisa que tu pode fazer, pode ensinar as gêmeas a ler. E ela pensou, hoje mesmo vou mandar buscar as gêmeas e vou fazer isso. Aí ela manda buscar as gêmeas, né? E no final, o que a gente pode assim entender, o que a Ana Júlia, viu? Botei o nome Ana na frente de Júlia. Não sei porquê, não sei se é porque eu tive algumas alunas Ana Júlia, né, que eu tinha bastante proximidade, mas a Júlia Lopes de Almeida nos deixa assim muito forte, é que ali está a semente de uma nova ou de novas mulheres, porque elas viveram toda a riqueza, elas viveram toda o reconhecimento social, ainda que hipócrita, né? Porque era só pelo dinheiro, mas toda aquela aclamação social,
elas ficaram na miséria, elas saíram da mansão mais bonita do Rio de Janeiro, né, que era considerada uma das mais luxuosas, e foram morar numa casinha humilde, mas elas tomaram conta da sua vida e da vida das que dependiam delas. Uma começou a ajudar a outra. Então, acredito que a Júlia Lopes de Almeida, entre outras coisas, entre marcar um período histórico, que é a queda do café no Brasil, mostra também mais ou menos a semente dessas mulheres que poderiam sim vir a tomar conta de suas próprias vidas, como acontece hoje. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, e que é interessante que o livro, assim, 80% passa no protagonismo masculino, né, no Francisco Teodoro. E depois, nesses 20%, nesse fechamento da narrativa, é muito forte ali o poder das mulheres de se reerguerem. Então, penso que isso seja muito importante. Período histórico que se passa a narrativa, e ali a sementinha de quando as mulheres começam a se tornar independentes, como a própria Júlia Lopes de Almeida era independente, né? Era independente, era atuante politicamente, socialmente, e no meio literário ela tinha aquela postura de se impor nas ideias dela, né? Não se, como é que eu vou dizer assim, não se preocupando se os homens escritores pensavam igual ou diferente dela, ela tinha a postura dela. Então, a Júlia Lopes de Almeida é uma escritora brasileira importantíssima que por muito tempo a mídia deixou de lado, porque as editoras também, né? As editoras também, entre aspas, matam um escritor ou ressuscitam um escritor. E a academia também ressuscita um escritor ou mata um escritor. No caso aqui, a Júlia Lopes de Almeida, no momento em que começa a ser solicitada no vestibular, ela é ressuscitada pela academia, né? Porque é uma universidade entendendo que os seus ingressantes ali nos seus cursos, seja quais forem os cursos, devem ter lido ou devem conhecer pelo menos uma obra dessa grande escritora que é a Júlia Lopes de Almeida. Então é isso, gente. É uma leitura que eu indico, não só para quem vai fazer vestibular, não só, mas uma leitura que eu indico para quem gosta de ler, para quem gosta de conhecer um momento histórico, para quem gosta de refletir sobre essas mudanças sociais que acontecem aqui, tá? Então é isso. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre a Júlia Lopes de Almeida, ou sobre a obra dela, os livros dela, ou até mesmo sobre esse livro que cai no vestibular, deixe as perguntas aí, tá? No vídeo, ali nos comentários, que eu vou responder uma a uma, tá? Sempre quando é pergunta assim literária, eu faço questão de responder. Aos outros, quando vocês só me dizem que eu fico feliz igual, não estou reclamando. Mas quando vocês me dizem, oi professora, gostei do vídeo, isso e aquilo, aí eu só boto ali, né, um ok, um amei, um beijo, alguma coisa assim. Mas perguntas literárias eu vou fazer questão de responder, tá? Até porque esse livro aqui, volto a dizer, é leitura obrigatória para o vestibular da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bom? E desculpem mais uma vez ter que fazer um vídeo em 2 partes, mas como é uma leitura assim, né, obrigatória, até foi melhor fazer em 2 partes, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.